Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Passando aqui para trazer uma atualização para vocês, que é o provimento 40 de 2018 da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que trouxe algumas mudanças quanto à lavratura do flagrante delito militar. Foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, o número 6.683, no dia 6 de novembro. E o provimento é o número 40 de 2018 e ele foi assinado dia 5 de novembro. O que esse provimento do Tribunal de Justiça Militar ele fala? Ele orienta o procedimento a ser adotado na lavratura do auto de prisão em flagrante delito no âmbito da Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Eu vou trazer aqui para vocês o que quer dizer esse provimento. Enfim, aqui nós temos as considerações do Corregedor-Geral da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul no uso de suas atribuições. E aí ele bota ali os argumentos, os considerandos, os expostos nos incisos aí da Constituição Federal. Se vocês lerem lá, vocês vão ver que ninguém será processado, sentenciado, senão pela autoridade competente, que ninguém será preso senão em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Aí fala lá, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Também temos a prisão de qualquer pessoa no local onde ela se encontra serão comunicada imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa que ele indicou. E temos aqui também que a questão da prisão ilegal, ela imediatamente deve ser relaxada pela autoridade competente. Enfim, traz outros aqui, fala sobre a celeridade processual. Aí trouxe a questão da Lei 13.491, que mudou o artigo 9º do CPM, que hoje ele trabalha não só nos crimes previstos no Código, mas na legislação penal comum, que vocês tiveram a atualização em aula. Trouxe a questão de uma atualização não tão recente, em 2005, no artigo 304 do CPP brasileiro, no caso o Código de Processo Penal Comum, que ele fala, o artigo 304 do Código de Processo Penal Comum, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando uma cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procede a oitiva das testemunhas que o acompanham e o interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, cabendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, ao final, o auto. Ou seja, pode ouvir o condutor, pega o recibo de entrega de preso e já libera o condutor. Depois ouve as testemunhas, pega a assinatura da testemunha e já libera a testemunha. E assim depois ela tem o rito a ser seguido lá da lavratura do APF no CPP comum. O que eles trouxeram para dentro do CPP acerca disso? Artigo 1º do provimento 40. A lavratura do auto de prisão em flagrante delito obedece precipitadamente às disposições do artigo 245 e seguintes do CPP militar e será presidida pelo comandante da unidade, pelo oficial de dia, pelo oficial de serviço ou por autoridade correspondente. Então existe uma ordem. Se nós olharmos a questão de como funciona ou como funcionava antes do provimento 40, a questão da lavratura do flagrante delito militar. Vou usar um exemplo hipotético. Aqui pelo artigo 243 ele traz que qualquer pessoa pode e os militares deverão prender quem for insubmisso, desertor ou encontrado no flagrante delito militar. Uma situação hipotética, vamos supor que vocês flagrem um militar cometendo um furto, um colega de vocês cometendo um furto aí de um carregador no armário de outro colega. Então vocês podem dar a voz de prisão para ele. Tá? E aí aqui tem a questão da sujeição ao flagrante, né? Nesse caso, se considera flagrante está cometendo crime ou acaba de cometer, então pegou lá, deu voz de prisão por furto, estava de serviço, furtou o carregador do colega. O que vocês precisam fazer? Apresentar ele para o comandante, se não tiver o comandante, para o oficial de dia, se não tiver o oficial de dia, o oficial de serviço ou de quarto de hora, o que está de sobreaviso. Se não tiver nenhum desses, pode ser a autoridade correspondente, no caso o comandante de companhia, se for uma companhia destacada,
enfim, daí entra aqui na função de comandante, ou que a gente vê lá pelo artigo 7º, a letra H, que os comandantes de forças, e o artigo 7º, parágrafo 1º, pode ser delegado o exercício da Polícia Judiciária Militar. E aí lembre-se que nós temos a portaria do Estado-Maior número 63, que ela traz a delegação de competência das autoridades que podem exercer polícia judiciária militar no âmbito da brigada, que tem que ser o oficial QOM, ou seja, capitão, major, tenente-coronel ou coronel. Então, voltando aqui, você vai lá, vai apresentar o preso para o oficial comandante, enfim. O que diz o artigo 245? Que qualquer um desses que for apresentado, ele tem que ouvir o condutor, as testemunhas que acompanham, o inquirido, o indiciado sobre a imputação que é feita, especialmente sobre o lugar e hora que o fato que aconteceu, lavrando-se tudo um auto que será por todos assinado. Ou seja, pela disposição do artigo 245, tem que lavrar um auto só, em ordem cronológica ali, e ouvindo o condutor ali, o ofendido, as testemunhas, o encarregado, e todos no final tem que assinar. O que acontece isso dentro do flagrante militar? Todo mundo tem que ficar até o final do flagrante militar. Ou seja, o condutor lá, se levar 10 horas para lavrar o flagrante, o condutor vai ter que ficar as 10 horas esperando, porque no final de lavrado todo o auto tem que ser assinado por todos. E é o que esse provimento 40 agora veio e trouxe essa mudança. O que fala o provimento 40? Havendo circunstâncias que determinam urgência na lavratura do auto, bem como a necessária consecução da atividade fim. A autoridade de polícia judiciária e militar, na previsão do artigo 304 do CPP, e aí ele faz uma remissão lá de como funciona no CPP, que a gente viu, poderá proceder da seguinte forma. Ele ouve o condutor em termo próprio, ainda que se trate do próprio ofendido, entrega uma cópia assinada do depoimento. Ele elabora o recibo de entrega do preso, fornece uma via para o condutor e dispensa ele. Ou seja, ouve o condutor, faz o recibo de entrega de preso e tchau para ti. Não precisa esperar até o final, como diz o artigo 245, para todo mundo assinar o flagrante delito. Então, um exemplo, um flagrante que vai demorar 10, 15, 16 horas. Então, o condutor chega lá, ouve o condutor, faz a entrega do preso e já libera ele. Nem espera terminar o flagrante para assinar no final. Depois, no inciso 3, escolher o depoimento do ofendido e das testemunhas em peças independentes, dispensando cada parte após a coleta da assinatura no termo próprio. Ou seja, cada testemunha que for ouvida, uma peça própria, um termo de declaração própria, ele assina no final e já dispensa ele também. Então, a testemunha também não precisa ficar até o final do interrogatório, do flagrante delito militar, para assinar todo o auto. Proceder ao interrogatório do preso em termo próprio. Então, logicamente, também o preso, né, o acusado, vai ser o último a ser ouvido, né, sobre a respeito dos fatos, e vai ter um termo próprio. E no final, aí ele de redigir as inscrições, ele continua com o auto de prisão em flagrante delito, englobando as peças produzidas nos termos do Código de Processo Penal Militar. O parágrafo 2º fala que o auto de prisão em flagrante delito constituirá um termo sintético, assinado pelo oficial responsável pela sua lavratura, pelo conduzido, pelo escrivão, onde estejam objetivamente descritas as medidas de polícia judiciária adotadas, acostando a estes os termos das oitivas e dos interrogatórios efetuados e lavrados. O artigo 2º fala que a prisão em flagrante delito deverá imediatamente ser comunicada ao juiz da auditoria militar competente de plantão, como a família do preso, por ele indicado, e a garantia e assistência do advogado. Isso tudo são garantias constitucionais. Então, vou voltar um pouquinho aqui no Código de Processo Penal Militar e queria deixar claro para vocês um exemplo esse do furto. Vocês podem dar a voz de prisão com flagrante militar, conduzir até o comandante, o militar, e aí o comandante, olha o que diz o artigo 246. Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade manda recolher a prisão. Ou seja,
Se o comandante vê que realmente ele cometeu, tem a sujeição do flagrante delito militar, manda recolher ele preso, o acusado. Agora, se no caso de que não haja fundadas suspeitas de que ele tenha cometido o flagrante delito militar, ou seja, no momento ali que o comandante ouviu o condutor, ouviu as testemunhas, não, mas aqui não tem o caso de flagrante delito, não é flagrante delito, ele pode imediatamente relaxar a prisão e soltar o preso, continua lavrando o auto, que vai ser posteriormente transformado num inquérito policial militar. É a mesma situação aquela do quando pega o policial militar, pega um cidadão comum, dá a voz de prisão em flagrante, chega lá na delegacia, o delegado entende que não tem os requisitos para o flagrante delito e faz o registro por portaria lá, e libera a pessoa e depois, logicamente, investiga por meio do inquérito policial. A mesma situação aqui. Conduz até a autoridade competente o preso, a autoridade ela vai olhar se existe fundadas suspeitas e manda recolher a prisão. Caso contrário, ela imediatamente vai relaxar a prisão. Então, aqui o próprio parágrafo 2º do artigo 247 fala que, se do contrário da hipótese prevista no 246, a autoridade militar ou judiciária verificar manifesta inexistência de infração penal militar, ou seja, o cara não cometeu o furto ou não participou, ele vai relaxar a prisão, ou seja, vai colocar ele em liberdade novamente, registra o auto normal e aí, logicamente, vai ser transformado, lá vai ter a abertura de um inquérito policial militar para apurar a situação da prisão. Se for uma prisão, uma infração penal comum, chegou lá, começou a ouvir e disse, não, mas só um pouquinho. Aqui não fecha a sujeição do artigo 9º do CPM. Não é um crime militar. O ME estava de folga, não estava no contexto de serviço. Não é um crime militar. Aí ele vai pegar e vai conduzir como uma infração penal comum e vai remeter o preso à autoridade civil competente, no caso, delegado de polícia, para a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime civil. Acho que era isso, só para vocês terem uma noção. Então, como é que era a situação? Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu tirei da própria intranet, lá da aba da Corregedoria. A Corregedoria ela tem disponível na intranet um modelo do auto de prisão em flagrante de delito militar. E aí aqui tem a portaria, a atuação, isso tudo vocês viram em aula já, o termo de compromisso de escrivão, o termo de cientificação dos direitos constitucionais, que tem que ser entregue para o preso. Aí começa o auto de prisão em flagrante delito, né, os dias, os fatos, a hora, o que aconteceu, como foi o contexto da prisão, se ele constituiu advogado ou não, senão tem que a própria acionar a defensoria pública para representar o militar. E aí começava, como é que era? A oitiva do ofendido, do condutor, todo mundo assinava. A oitiva das testemunhas, todo mundo assinava. A oitiva de testemunha, todo mundo assinava. O interrogatório do indiciado, no final todo mundo assinava. No contexto do provimento 40, como vai ser hoje o flagrante delito? Vai ter a cientificação. Começou o auto de prisão, ele não precisa ser todo num auto só, com a assinatura de todo mundo. Ou seja, começa o auto de prisão, no contexto da prisão, ouve o ofendido condutor, pega a assinatura dele e dispensa ele. Logicamente com recibo de entrega do preso. Ouve a testemunha, faz o auto de declaração, que pode ser separado, não precisa ser a continuidade deste primeiro. Ouviu ele, pegou a assinatura da testemunha e dispensa a testemunha. E aí, depois as outras testemunhas, se tiver mais que uma, no final o interrogatório do indiciado ali, do preso. E aí também assina ele, não precisa todo mundo assinar, somente ele assina o depoimento dele e, logicamente, o presidente do flagrante e o escrivão, se estiver presente, e o advogado. Então não precisa assinatura de todo mundo. Era o que eu tinha para constar sobre o provimento 40, que é uma importante atualização sobre o flagrante delito militar. Um abraço, bons estudos.